Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Como vai você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado, tem sido nosso companheiro, nossa companheira de viagem através das páginas da Bíblia. Vamos continuar vendo João capítulo 1, faltam 2 episódios para nós terminarmos esse capítulo. O assunto rendeu bastante, hein? Hoje é a parte 7. Episódio de número 84 da segunda temporada. Vamos lá. Os convidados de Jesus. João 1, 35 ao 42. Embora nosso Senhor não tivesse durante qualquer período de seu ministério uma residência fixa, um lar temporário foi providenciado para ele. Agora em um lugar e em outro lugar onde pudesse descansar e meditar e onde pudesse receber seus amigos também. André e João eram discípulos de João Batista. O testemunho enfático prestado pelo precursor do Senhor, João Batista, esse testemunho, sem dúvida, pretendia chamar a atenção dos dois jovens para aquele que havia de vir. E é uma prova da humildade e desinteresse de João que ele se contente em entregar seus discípulos a alguém maior do que ele. A maravilha sagrada que dos dois e seu desejo louvável por ensino avançado foi uma prova de que eles lucraram com as lições de seu mestre João. Quando manifestaram um anseio pela sociedade ainda mais elevada de Cristo. Da parte dos discípulos, observamos modéstia de comportamento em seu silencioso seguimento de Jesus. E reverência de espírito e linguagem em sua indagação. Rabi, ou mestre, onde moras? Observamos da parte de Jesus a resposta de encorajamento e convite. E observamos que os dois discípulos eram muito tímidos para se dirigir a ele, primeiro. A graça do Senhor é, portanto, evidente desde o início de seu ministério. Não podemos duvidar que ele já estava planejando os meios de evangelização adotados posteriormente, E ele previu que esses dois jovens discípulos se tornariam ministros competentes de seu evangelho para seus semelhantes. A convicção, ela foi formada na mente dos dois convidados de que ele não era outro senão o Cristo, predito na profecia hebraica. A convicção que eles formaram e eles se apressaram em comunicar aos seus parentes e companheiros a boa nova. Eles haviam aprendido boas novas e não conseguiam guardá-las para si. Era impossível conter. Eles parecem não ter perdido tempo em se transferir da escola de João, cujo ministério estava agora chegando ao fim, para a escola de Jesus, cujo trabalho ministerial oficial estava apenas começando. Podemos tirar algumas lições práticas aqui, que a comunhão do Senhor Jesus ainda deve ser buscada. Sua direção para nós é permaneça em mim e eu em você. João, ele acolhe sempre na sua comunhão todos os que... Jesus acolhe sempre na sua comunhão todos os que a desejam verdadeiramente, especialmente os que têm aspirações espirituais. Ninguém que se aproxima dele com espírito de humildade, reverência e fé pode ser rejeitado. Estar com Jesus é a melhor preparação para servi-lo. Os que desejam publicar seu amor e graça devem primeiro familiarizar-se com ele e permitir que seu caráter, seu ministério, seu sacrifício produzam sua própria impressão no coração. Note que ao lermos os evangelhos devemos sentir que Jesus de Nazaré era a pessoa mais importante no mundo, naquela época.
muito mais importante do que o maior dos governantes e o mais sábio dos homens. Muito mais importante para cada pessoa que entrou em contato com ele do que o mais próximo de sua parentela poderia ser. Muito mais importante para João Batista do que seus pais, Zacarias e Isabel. Muito mais importante para o discípulo João do que seu pai Zebedeu. Muito mais importante para André do que seu irmão Simão. Muito mais importante para Felipe do que seu amigo Natanael. Eles foram informados de maneira impressionante sobre a necessidade que Jesus veio suprir. E frequentemente João e André devem ter ouvido o Batista chamar a multidão ao arrependimento, né? Vemos aqui no versículo 40 e 42 o amor e serviço de um irmão, o impulso do coração de um irmão. André encontrou em Jesus o Messias por quem ele procurava e esperava. Regozijando-se com a grande descoberta, seu primeiro impulso foi fazer com que aqueles que lhe eram queridos participassem de sua alegria. Simpatia e amor o incentivaram a se apressar para seu irmão, o companheiro de sua infância e juventude, o participante de seus interesses e ocupações. O cristianismo coloca a seu serviço todas as belas emoções pertencentes à nossa humanidade, né? As palavras que André dirigiu ao seu irmão parecem ter sido poucas, mas essa brevidade foi a expressão adequada do afeto ardente do orador e o veículo adequado para notícias tão importantes. André não se contentou apenas em contar as novidades. Ele queria que Simão visse por si mesmo quem era Jesus. Ele o trouxe a Jesus, né? A simpatia, a benevolência, a amizade fraterna de André não foram em vão. Quando Simão foi levado por André a Jesus, Jesus olhou para ele com favor, designou por um nome apropriado e implicitamente predisse sua eminência e serviço futuro, né? Nós vemos tudo isso aqui. Uma nova posse material ou intelectual pode ser assim adquirida, né? No conhecimento geográfico, nas ciências físicas, nas artes da vida. Mas todas as descobertas, elas empalidecem diante das descritas na linguagem simples do texto, que encontrar Cristo é melhor do que encontrar uma mina de ouro, um continente, uma esposa fiel, um lar feliz, né? E o resultado dessa descoberta, qual foi? Foi de alegria. Encontrar Cristo é ser encontrado por Cristo. E como ele se alegra com os perdidos que são encontrados. Proclamação, uma descoberta que o descobridor não pode guardar para si, não consegue, né? O Novo Testamento trata de coisas espirituais, mas isso não impede de ser cheio de toques naturais, né? André ele foi capaz de trazer Pedro. Nós vemos isso a Jesus porque Deus deve ter brilhado em seu coração para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele foi trazido a Jesus como Cristo, o Messias. Então, seu próprio irmão Simeão, considere quem foi que André trouxe. O seu próprio irmão Simeão. Considere o que André disse a Pedro. Nós encontramos o Messias. Essa é uma notícia tão boa para nós quanto foi para Pedro. O que André disse, ele disse a princípio depois de um breve conhecimento, mas ele continuaria dizendo isso ainda mais à medida que dia após dia revelava as riquezas da missão e do poder do Messias. Depois do versículo 45 ao 51, nós vemos um pouquinho sobre Natanael, que é uma pessoa de quem nós sabemos muito pouco, que ele era de Caná, que provavelmente era o mesmo que Bartolomeu, que após a ressurreição de Jesus, ele estava na companhia de Pedro no lago de Genezaré. Isso é tudo que nos é dito a respeito dele, exceto o que aprendemos com essa passagem. Nosso principal interesse nele, portanto, está em seu chamado para o discipulado. Como muitos amigos de Cristo, Natanael foi disciplinado e preparado
de antemão para a nova comunhão. Ele foi chamado de um israelita verdadeiro, né? Muitos descendentes de Abraão não eram filhos de Abraão espiritualmente, mas ele era um verdadeiro príncipe de Deus, alguém digno de seus privilégios e de seu nome. Natanael, ele não estava ansioso para dar boas-vindas ao novo mestre e líder de homens. Embora fosse moralmente culto, ele se ressentia da suposição de que o Messias pudesse surgir de uma cidade tão pequena, insignificante e desprezada como Nazaré. Sua primeira inclinação foi desacreditar a testemunha e sorrir com o repentino entusiasmo de seu amigo André. Não são apenas os homens maus cujos preconceitos os afastam de Cristo. Homens bons têm também, às vezes, preconceitos, né? Então, para Natanael, cuja mente brilhou uma torrente de revelação, Jesus foi o rabino, o mestre, o filho de Deus, o rei de Israel. Toda a sua vida após a morte foi para Natanael uma oportunidade de preencher o esboço que sua fé assim esboçou com alguns traços ousados. Em resposta, o Messias aceitou o novo e ardente aluno como um de seus companheiros privilegiados, assegurou-lhe iluminação e experiências progressivas, prometeu-lhe participação na visão gloriosa do futuro e na exaltação celestial do Filho do Homem. No próximo episódio, o último desse capítulo 1, depois de 8 episódios, nós vamos falar mais um pouquinho sobre Natanael e vamos finalizar esse capítulo, que foi um capítulo fantástico da Bíblia, e você não pode perder nenhum episódio. Meu abraço, fique com Deus, tchau, tchau, até breve.